Fala galera do sétimo ano, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Olha quem está aqui novamente, eu, professor Leandro Rossini, professor de Ciências dos Anos Finais, para uma aula de resolução de exercícios sobre o conteúdo que acabamos de estudar na nossa videoaula, o conteúdo do capítulo 8, Saúde, Tecnologia e Sociedade, falando em específico sobre a saúde coletiva e o ambiente. Galera, para isso, eu preciso que vocês peguem o livro didático de vocês, o livro de atividades, lá que constam os exercícios que iremos fazer na nossa aula de hoje. E aí, estão preparados? Vamos lá? Começando pelo nosso exercício número 2, lá do livro didático, falando sobre a parte, então, de saúde coletiva e ambiente, com o seguinte enunciado. Observe a imagem que mostra a forma de contaminação da leptospirose. A bactéria que causa essa doença está presente na urina do rato. Qual a relação dessa doença com a falta de saneamento? Pessoal, então esse exercício que está lá na página 44 do livro didático, ele fala sobre, então, essa gravura, essa imagem, né, que nós podemos ver a presença do rato contaminado com essa bactéria que transmite a doença chamada leptospirose através do contato da pessoa com a urina desse rato. Podemos ver o acúmulo de lixo e enchentes, né, por conta da falta de drenagem de água. E ele quer saber qual a relação dessa doença com a falta de saneamento básico. Falamos isso na nossa videoaula. Olha aqui então, a falta de drenagem da água facilita o contato das pessoas com água contaminada pela urina dos ratos, que se proliferam em decorrência do acúmulo de lixo. Então nós temos um acúmulo de lixo, e isso atrai os ratos. Por conta da falta de drenagem, causam essas enchentes que levam essa urina contaminada com essa bactéria em contato com as pessoas, aumentando assim a incidência, aumentando a quantidade de pessoas contaminadas com essa doença chamada de leptospirose. Então, essa doença está intimamente relacionada com a falta de saneamento básico. Tranquilo? Entenderam? Conseguiram relacionar? Então, vamos para o nosso exercício 3. Em uma comunidade sem coleta de esgoto e de lixo, foram examinadas várias crianças e constatou-se que apresentavam verminoses. Os médicos fizeram o tratamento com medicamentos adequados e, em algum tempo, as crianças não estavam mais doentes. Passados alguns meses, porém, o mesmo grupo de crianças estava novamente com as verminoses. Sobre isso, marque a alternativa com a afirmação correta. Então, vamos procurar a resposta para essa situação aí do nosso enunciado. A. Provavelmente isso aconteceu porque os médicos usaram os remédios errados para o tratamento? Não, os médicos usaram o remédio, o medicamento correto, pois tratou essas crianças no primeiro momento, porém elas voltaram a se contaminar. B. A contaminação por verminoses acontece sempre pela picada de insetos, então é preciso combater os mosquitos para as crianças não adoeçam? Não. As verminoses geralmente são causadas por ingestão de água ou alimento contaminado, ok? C. Todas as pessoas apresentam vermes, então é comum que as pessoas melhorem e logo fiquem doentes novamente. Não, não é comum que as pessoas possuam vermes, ok? Que elas apresentem vermes. Isso aí é uma doença, é uma verminose e deve ser tratado. D. Sem coleta de esgoto e de lixo e sem disponibilidade de água tratada, as crianças podem se infectar novamente, pois os vermes continuam presentes no ambiente em que elas vivem. Perfeito. Isso é uma das ações do saneamento básico, disponibilizar a coleta e o tratamento de esgoto e água filtrada para as pessoas, evitando assim doenças como essas verminoses. Ficamos com a letra D. Acertaram? Coloquem um certão aí e vamos para o nosso exercício 4, que fala então sobre gráficos. Esses exercícios, gente, eles são muito bacanas, muito importantes e eles exigem toda uma interpretação do gráfico, né, que resolvemos com calma. Leia os gráficos e responda as questões propostas. Então, nesse primeiro gráfico, ele fala sobre a taxa de mortalidade infantil segundo as grandes regiões. Então, as regiões do nosso país, certo? Em 2000 em azul e 2010 em laranjado, ok? Podemos ver então que a taxa de mortalidade infantil ela diminuiu
em todas as regiões entre 2000 e 2010. E o segundo gráfico fala sobre domicílios abastecidos de água por rede geral, segundo as grandes regiões de 2000 e medido em 2008. Então, 2000 azul, 2008 verde. E podemos ver também que nós tivemos um aumento nos domicílios abastecidos por água em todas as regiões, tá ok? Vamos para as nossas perguntas. A taxa de mortalidade infantil aumentou ou diminuiu entre os anos de 2000 e 2010 nas diferentes regiões do Brasil? Então, nós podemos ver aqui que a taxa de mortalidade infantil diminuiu consideravelmente em todas as regiões do Brasil, ok? Comparando o gráfico aqui, todas as regiões houveram uma diminuição da morte, da taxa de mortalidade infantil. B, de acordo com o gráfico, como estava em 2008 o abastecimento das casas com água potável encanada nas diferentes regiões do Brasil, em comparação com o período anterior? Então, nós podemos ver que em 2008, comparado a 2000, nós tivemos, então, um aumento no número de casas com água encanada. Em 2008, em relação a 2000, tivemos um aumento em todas as regiões. Concordam? É só nós olharmos aqui os gráficos. E letra C, o aumento no número de domicílios abastecidos com água encanada e a melhora do saneamento básico nas cidades podem estar relacionadas com a redução das taxas de mortalidade infantil? Justifique sua resposta. Gente, sim ou não? Sim, é claro que sim. Nós temos, então, com o acesso à água tratada, ao tratamento de esgoto e à coleta de lixo, fazendo, então, com que os riscos de adquirir doenças infecciosas diminuam, né? São ações realizadas, né, pelo saneamento básico. Então, o saneamento básico inclui todas essas ações, essas medidas de água tratada, tratamento de esgoto e coleta de lixo. Com isso, a expectativa da vida da população, principalmente das crianças, tende a aumentar, tá ok? Então, existe sim essa relação da água tratada, do aumento dos domicílios abastecidos de água tratada e a queda na taxa de mortalidade infantil, ok? Perfeito? Acertaram, entenderam essa questão? Falamos muito disso na nossa videoaula, lembram? Vamos para o nosso exercício 16, agora lá do livro de atividades, a partir da página 26, tá, galera? Então, vamos lá, peguem o livro de atividades e vamos acompanhar junto e ler esse texto aqui, para respondermos às nossas questões propostas. No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº 11.445/2007, como o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. Então, todos os serviços, né, relacionados com o saneamento básico. Os serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos levam à melhoria da qualidade de vida das pessoas, sobretudo na saúde infantil, com redução da mortalidade infantil, melhorias na educação, na expansão do turismo e etc. Estudo do Instituto Trata Brasil, por exemplo, mostrou que o Brasil convive com centenas de milhares de casos de internação por diarreias todos os anos, 400 mil casos em 2011, sendo 53% de crianças de 0 a 5 anos. Muito disso devido à falta de saneamento básico. Gente, lembrando que essas doenças, principalmente, né, essa questão da diarreia por conta da ingestão de água contaminada, o alimento contaminado, é uma das causas que mais mata crianças com menos de 1 ano de idade aqui no Brasil, tá? Então, ele fala assim, estudo do BNDES estima que 65% das internações em hospitais de crianças com menos de 10 anos sejam provocadas por males oriundos na deficiência ou inexistência de esgoto e água limpa, que também surte efeito no desempenho escolar, pois crianças que vivem em áreas sem saneamento básico apresentam 18% a menos no rendimento escolar.
Então, olha a quantidade de internações, certo? De crianças com menos de 10 anos, tudo isso relacionado à falta de saneamento básico, um serviço, né, de saúde coletiva e individual que é responsabilidade, que é um direito assegurado pela Constituição. Tá ok? Então, um texto muito bacana, certo? Vamos para as nossas questões. De acordo com o texto, quais são os serviços que compõem o saneamento básico? Muito fácil, né, galera? É só a gente olhar aqui e ver no primeiro parágrafo, certo? Então, ele fala aqui, ó, o saneamento básico compreende os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. Então, encontramos aqui no finalzinho do nosso primeiro parágrafo. Vamos para a nossa letra B. De acordo com o BNDES, gente, essa sigla ela está relacionada então com a questão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tá bom? Em que grupos de pessoas foi observado um grande número de internações hospitalares devido à falta de esgotamento sanitário e água tratada. Então, nós temos essa informação aqui no texto, que é o quê? Crianças com menos de 10 anos, beleza? Então, no último parágrafo, ele fala isso. Beleza? Acertaram? C. Além das internações hospitalares, qual o outro efeito negativo no grupo de pessoas mencionado na questão anterior, nessas crianças, né, com menos de 10 anos de idade? A gente fala aqui, certo, na questão do rendimento escolar. Então, diminui o desempenho, o rendimento escolar dessas crianças. E na nossa letra D, quais são os impactos positivos dos serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos? Então, serviços, né, presentes no saneamento básico. Então, a disponibilidade desses serviços, gente, leva à melhoria na qualidade de vida das pessoas, aumento na expectativa de vida, diminuição na questão da taxa de mortalidade infantil, certo? E ele também proporciona melhorias na educação e ajuda à expansão do turismo, como ele fala aqui no nosso segundo parágrafo. Então, todas as respostas, elas estão presentes aí no texto. Um exercício muito tranquilo, muito bacana, que eu tenho certeza que vocês todos acertaram, né? Vamos para o nosso exercício 17, em que fala também, né, da interpretação de um gráfico. A taxa de mortalidade infantil indica o número de crianças de determinado local que morrem antes de completar um ano, em cada 1.000 crianças nascidas vivas. Essa taxa é muito importante para avaliar a qualidade de vida das pessoas de um local e obter informações sobre alguns serviços públicos, tais como saneamento básico, alimentação, acesso a médicos, remédios e vacinas, entre outros. Então, nós podemos ver aqui, ó, que ele mede de 2000 a 2015 a taxa de mortalidade infantil por 1.000 nascidos vivos, certo? Então, nós temos aqui, ó, podemos ver que essa taxa de mortalidade infantil, ela diminuiu com o avançar dos anos. Observe o gráfico ao lado que indica a melhoria dessa taxa do Brasil, depois resolva as questões propostas. Então, vamos para o nosso exercício número 1. Por meio dos dados do gráfico, identifique o valor aproximado da taxa de mortalidade infantil em 2000 e 2015. Então, em 2000, nós podemos ver aqui que nós temos uma taxa, não chega a ser 30, né? Uma taxa de 28 mortes a cada 1.000 crianças nascidas vivas, ok? Então, 28, 29 mortes de crianças a cada 1.000 nascidas vivas. Então, uma taxa bem alta. E em 2015, nós tivemos, então, aqui, ó, ele é um pouquinho abaixo de 15, então cerca de 14 mortes de crianças a cada 1.000 crianças nascidas vivas, ok? Então, tivemos uma diminuição e isso com certeza está relacionada com o saneamento básico, alimentação, acesso a médicos, remédio e vacina, beleza? Para o nosso exercício número 2, ainda com um gráfico para interpretarmos. Assinale verdadeiro, V, ou falso, F nas afirmativas a seguir. A. A taxa de mortalidade infantil é exclusivamente dependente da ação individual de cada mãe e de cada pai, zelando pela saúde de seus filhos? Falso, tá? A taxa de mortalidade
infantil, ela está relacionada com a questão também muito importante do saneamento básico, do acesso à alimentação, acesso a médicos, ok? Então, um serviço disponibilizado pelo governo municipal, estadual e federal. B. A taxa de mortalidade infantil não sofre influência do saneamento básico e da saúde pública disponíveis para a população? Não, é claro que é falso. A taxa de mortalidade infantil sofre, sim, influência do saneamento básico e da saúde pública. C. A taxa de mortalidade infantil é um indicativo de como está a qualidade de vida da população brasileira? Sim. Então, é uma das formas de nós medirmos essa questão da expectativa de vida e da qualidade de vida da população. D. A possível melhora na saúde coletiva da população brasileira pode ser uma das razões para a diminuição da taxa de mortalidade infantil nos últimos anos? Verdadeiro, e até relacionando com o exercício anterior, que vimos que com a melhora na questão da saúde pública e disponibilidade do saneamento básico, essa expectativa de vida aumenta, a taxa de mortalidade infantil diminui, ok? Então, ficamos com FFVV. E agora o nosso exercício número 18. Ele fala o seguinte: observe a situação representada pela imagem abaixo. Então, antes de lermos a nossa pergunta da letra A, nós vemos o quê? Então, uma lata, né? Com lixo, então um acúmulo de lixo, e ela acumula água, responsável, então, pela reprodução desses insetos, né? Desse mosquito aqui do Aedes aegypti. A. Considerando a imagem, explique qual a relação do saneamento básico com a transmissão de doenças, nesse caso, né, doenças transmitidas pelo mosquito. O saneamento básico, gente, então, ele inclui a coleta de lixo e a limpeza urbana, evitando, assim, o acúmulo de lixo e de água parada, que propicia o desenvolvimento das larvas de mosquitos transmissores de doenças, tais como a febre amarela, dengue, zika vírus e chikungunya, todas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que tem a sua reprodução, que colocam seus ovos, né, em água parada e tem o desenvolvimento até a fase adulta, podendo contaminar novas pessoas. Então, o saneamento básico com os serviços de coleta de lixo e limpeza urbana também ajudam na diminuição dessas doenças. E a letra B. Como você acha que a tecnologia digital, por meio de aplicativos de celular e acesso à internet, pode melhorar o combate às doenças relacionadas à falta de saneamento básico? Uma pergunta interessante, visto que nós temos, então, um grande acesso a essa tecnologia digital. Essa tecnologia digital, gente, então, ela proporciona meios de agilizar e aumentar a abrangência da comunicação e da relação entre as pessoas, divulgando, por exemplo, campanhas de conscientização e de vacinação e denúncias de locais com lixo acumulado, além de ser mais fácil você encontrar informações sobre essa questão de saneamento básico, sobre as ações e as medidas que nós podemos fazer e que o governo deve fazer, já que é um direito assegurado por todos. Beleza? Tranquilo? Um exercício muito bacana também de interpretação dessa imagem e trabalhando com os serviços propostos pelo saneamento básico. E vamos para o nosso exercício 19, em que comenta o seguinte: analise a tabela e responda as questões a seguir. Número de municípios total e com ocorrência de doenças associadas ao saneamento básico por tipo de doença em 2008. Então, nós temos aqui as regiões do Brasil, certo? O total de municípios e os tipos de doença, diarreia, verminoses e cólera, causado por uma bactéria e causa uma diarreia muito forte, tá? Vamos lá, então. 1. Assinale a alternativa correta. Para o ano em questão, a região sudeste teve menos cidades com ocorrência de cólera do que a região norte. Então, vamos lá. Cólera, região sudeste, comparado com a região norte. Então, a norte foi 5 casos e em sudeste, 10. Não está certo. B. A diarreia afeta todas as regiões brasileiras, principalmente a região centro-oeste. Então, diarreia
Causa sim, ó, ela afeta todas as regiões brasileiras, principalmente a Centro-Oeste. Não, a Centro-Oeste é a menor delas, então não colocamos certo. C, a região Nordeste é a região brasileira que mais sofre com a incidência de diarreia e verminose. Então, a região Nordeste, diarreia, né? Diarreia e verminose, correto, ó, é a que tem maior incidência destas doenças. Ficamos com a letra C. Vamos lá. 2. As doenças descritas na tabela estão associadas principalmente à falta de saneamento básico. Qual é o principal meio de contaminação dessas doenças? E aí, galera, o que vocês colocaram aí? Então, a principal causa, né, o principal meio de contaminação dessas doenças é a ingestão de água ou alimentos contaminados pelos agentes causadores das doenças. Então, a falta de saneamento básico tem como consequência a água contaminada para as pessoas, e a ingestão dessa água contaminada ou de alimentos contaminados propicia essas doenças, diarreia, verminoses e cólera. Beleza? Vamos lá. 3. De acordo com os dados da tabela, como estava a sua região em 2008? Além das políticas públicas que possibilitam o acesso ao saneamento básico, quais são as ações que você, como indivíduo, pode realizar para evitar a contaminação por essas doenças? Então, gente, essa aqui é uma pergunta onde vocês devem pesquisar a questão dessas doenças na região de vocês, a questão do saneamento básico aí na região de vocês, lá em 2008, tá ok? E como ações, como atitudes que podem evitar a contaminação por essas doenças, podemos citar lavar sempre as mãos, ingerir água fervida ou filtrada, alimentos sempre bem lavados, são alguns exemplos de atitudes que podemos tomar como uma questão de saúde individual para evitar contrair essas doenças. Tranquilo? E finalizamos aqui a nossa videoaula de resolução de exercícios. Espero que vocês tenham acertado muitas questões, fizemos muitos exercícios, né? Mas exercícios todos bem tranquilos, todos relacionados à questão da saúde e o ambiente. Pessoal, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Uma ótima semana, bons estudos e até semana que vem. Valeu, tchau, tchau!